Você quer ser um bom estudante? Esse vídeo é para você. Nós estamos aqui ao longo desses dias meditando o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor. E nesse ponto de hoje, ele vai falar a respeito de como um bom estudante deve ser. Se esse tema te interessa, fica por aqui. Mais uma vez estou com o meu caderninho, vamos direto ao ponto. O bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos. Primeiro, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aqui nesse canal eu não falo de estudo para passar em um concurso, estudo para conseguir um cargo ou algo assim. Mas eu falo do estudo para buscar a verdade e viver melhor, ser mais inteligente. Esse é o propósito, e é disso que o Hugo de São Vítor está falando no escrito dele. Então ele começa dizendo que o bom estudante deve ser humilde e manso. Essas duas coisas, a humildade e a mansidão, são virtudes, e, por isso, não é algo que eu posso dizer em um vídeo o que é que você vai fazer e pronto. Na verdade, você vai precisar refletir a respeito dessas duas virtudes, ver pessoas que foram modelo dessa virtude. Então, da humildade e da mansidão, temos o maior exemplo de todos, que é Jesus. E, depois de Jesus, tem outros, como São Francisco de Sales e tantos outros santos, dos quais você pode pegar o exemplo, mas também refletir e rezar a respeito de cada situação concreta da sua vida. Depois disso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo. O que é esse cuidados do mundo que ele fala? São coisas que nós nos preocupamos agora, mas no futuro, no dia da nossa morte e depois dela, não estaremos mais preocupados com elas. Por exemplo, o dinheiro. Por exemplo, a fama. Isso não quer dizer que você não vai lutar para ganhar o seu sustento. Isso não quer dizer que você vai se esconder em um buraco. Não é nada disso. Mas quer dizer que a sua preocupação primeira não vai ser essa. Então você vai estar inteiramente alheio a essas coisas. Você não estará buscando a todo momento esse tipo de coisa, principalmente com o seu estudo. Então, o convite que eu faço aqui no canal a todo momento é para que você estude para ficar mais inteligente, você em sua casa. Ainda que isso não desemboque em um emprego, ainda que você não consiga nada de grandioso com isso, mas é ficar mais inteligente porque isso vai te fazer bem e ponto final. Então, isso é estar inteiramente alheio aos cuidados do mundo. E as tentações dos prazeres. Esse daqui é um ponto interessante que o próprio Santo Agostinho percebeu em um período da vida dele. Santo Agostinho, antes de ser Santo Agostinho, não era nem católico e não seguia mandamentos, não fazia nada disso. E já se colocava a tentar responder a algumas questões de filosofia. Depois que o Santo Agostinho se converte, ele começou a perceber que muitos problemas da filosofia que antes eram muito difíceis de ser resolvidos, agora eram mais simples para ele. E por que isso aconteceu? Justamente porque quando nós estamos muito ligados aos prazeres, nós perdemos um pouco da capacidade de pensar com clareza. Então, pensa o seguinte: uma pessoa está viciada em roubar. Ela rouba e rouba por prazer, porque ela quer ter mais dinheiro e com esse dinheiro ela quer ter ainda mais prazer. Suponhamos que essa pessoa comece a estudar um assunto e esse assunto esteja próximo ao tema do roubo, aquilo que é bom e aquilo que é ruim de fazer. Por que essa pessoa rouba? A visão dela a respeito do assunto vai ser que é lícito roubar. Por quê? Porque se ela percebe que não é lícito roubar, ou ela vai ter que mudar de vida e parar de roubar, ou ela vai tentar distorcer a realidade e dizer que roubar é bom para que ela continue roubando.
Então, no estudo funciona assim. Ou o estudo muda a tua vida, ou você vai começar a mudar a realidade para que a realidade se adeque ao teu modo de viver. Então, 2 pontos, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres. E solícito em aprender de boa vontade de todos. Nota que essa solicitude em aprender de todos é, na verdade, uma consequência de ser humilde e manso, estar inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres. Por quê? Eu só consigo ser solícito para aprender dos outros se eu sou humilde e manso. Se eu sou orgulhoso, eu vou pensar que eu sei de tudo, sou eu que mando em tudo e por isso eu não preciso aprender de ninguém. Se eu estou apegado aos cuidados do mundo, então eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter fama, o que vai acontecer? Eu vou me sentir inseguro se alguém aparentar saber mais que eu. Porque se essa pessoa sabe mais que eu, isso quer dizer que ela tem mais capacidade de ganhar dinheiro do que eu. Então, nota que uma coisa está ligada à outra. E por último, quem está ligado às tentações dos prazeres não vai querer aprender de todos. Voltando àquele exemplo da pessoa que está viciada em roubar, se uma pessoa chega e diz que não é lícito roubar, essa pessoa vai ser uma ameaça a quem gosta de roubar. Por isso, nota que os 3 pontos que ele fala têm por consequência a solicitude em aprender de boa vontade dos outros. Depois, nunca presuma de sua ciência. Não queira parecer douto, mas sê-lo. Ou seja, esse é um ponto que ele está retomando da parte que nós já meditamos ontem e anteontem. Então, eu não vou ser presunçoso quando eu acho que eu domino uma ciência. E aqui vem um paralelo que o Hugo de São Vítor faz para não querer parecer ser douto, mas ser douto de fato. Isso é interessante e o Machado de Assis, em seus escritos, já trazia essa divergência que existe principalmente na cultura brasileira entre o parecer e o ser. Então, você não deve buscar parecer nada. Você deve ser a coisa. E parecer vai ser só uma consequência. Então, você é inteligente, você é douto, e isso irradia, isso chega até as pessoas. Mas não precisa você parecer que é. E isso é importante, principalmente porque é algo que acontece internamente. Essa briga entre o ser e o parecer é algo que acontece dentro de você. É algo que acontece, assim, é uma luta de você com você mesmo para ser de fato ao invés de parecer. Pois bem, continuando, busque os ditos dos sábios e procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente como um espelho. Se nós olharmos uma pessoa hoje que está aqui assistindo a esse vídeo, ou uma pessoa que acorda de manhã e toma café, faz suas coisas naturalmente, essa pessoa seria considerada muito boa, se nós compararmos ao mundo de hoje. E é aqui que entra a importância de ter sempre os sábios diante dos seus olhos. Então, ter os ditos do Platão, do Aristóteles, do Santo Tomás de Aquino, do Santo Agostinho e de tantos outros bons autores diante dos seus olhos, porque você não vai se nivelar pelo que todo mundo está fazendo, mas você vai se nivelar, na verdade, pelo que as grandes mentes do Ocidente fizeram. E existe uma diferença enorme nisso daqui. Então, buscar a fala desses sábios e ter sempre esse vulto diante dos olhos da mente. Os olhos da mente aqui a gente poderia colocar como a memória. Então, ter esses ditos na sua memória. Isso é uma coisa que hoje na educação nós deixamos muito de lado. Nós pensamos que basta ouvir e compreender e está tudo bem, mas não é assim que funciona. Mais para frente, no escrito do Hugo de São Vítor,
você vai ver que é necessário encontrar uma verdade, perceber essa verdade, mas além disso, guardá-la, tê-la na memória, para que você possa trazer a qualquer momento que haja necessidade de fazê-lo. Então, busque ter a vida dos sábios diante dos seus olhos. Como foi que viveu Platão? Como foi que viveu Santo Agostinho? Como foi que viveu Santa Mônica de Hipona? Como foi que viveu Dostoiévski? E além da vida deles, tenha aquilo que o Hugo de São Vítor fala, das falas, dos ditos dos sábios diante dos seus olhos, porque eu tenho um parâmetro mais elevado para julgar todas as coisas. E isso me torna mais inteligente, me torna mais próximo de ser bom de fato. Porque se você vive uma vida medíocre no mundo de hoje, você já é considerado uma grande pessoa. E, na verdade, você não é. Você só está se comparando com pessoas que não fazem coisas boas e úteis. Então, não se nivele por baixo. Busque algo acima disso. Pois bem, esse foi o nosso trecho de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo para mim e me diz também qual livro você já tentou ler, mas não conseguiu compreender muito bem. Quem sabe um dia vire uma série aqui no canal. Um forte abraço para você e até a próxima!